Na vila de Guanli, localizada na província de Shandong, arqueólogos se depararam com um trecho de muro que literalmente revolucionou a compreensão da história da Grande Muralha da China. Durante escavações profundas no local da suposta antiga linha de defesa, foram encontrados vestígios de fortificações cuja idade, segundo estimativas dos cientistas, supera em vários séculos a dos trechos anteriormente conhecidos. A análise por radiocarbono dos restos de madeira e a luminescência opticamente estimulada confirmaram que as estruturas encontradas podem ter sido construídas ainda durante o período Zhou Ocidental, aproximadamente entre 1406 e 800 anos antes de nossa era. Isso significa que a Grande Muralha, da forma como a conhecemos, começou muito antes do que se supunha. Mas a verdadeira revelação não foi apenas essa. Sob a muralha, os arqueólogos encontraram restos de construções, habitações escavadas, fossas com carvão vegetal e fragmentos de cerâmica. Tudo indicava que, sob a proteção da muralha, a vida fervilhava antigamente. Não se tratava apenas de fortificações, mas de parte de uma infraestrutura. Os cientistas começaram a falar seriamente sobre uma possível reestruturação da cronologia histórica, o que mais esconde a empoeirada paisagem chinesa. Essa é uma pergunta à qual agora dezenas de grupos de pesquisa ao redor do mundo querem responder. O fragmento da muralha encontrado em Shandong pode ser mais antigo do que os famosos trechos no noroeste da China em mais de 300 anos. Essa descoberta só foi possível graças a uma grande expedição arqueológica, que pesquisou uma área de mais de 1.100 metros quadrados. O objeto, que se revelou parte da Grande Muralha do Reino de Qi, não apenas se mostrou mais antigo do que sugeriam as crônicas, mas também abriu um novo capítulo na compreensão da estratégia de defesa da China antiga. Nos estágios iniciais, a muralha era um aterro de terra compactada com trechos reforçados por pedra. Em períodos posteriores, os construtores passaram a utilizar tecnologias mais avançadas, trechos ampliados, sistemas de drenagem e até mesmo elementos metálicos de fixação. A largura de alguns fragmentos chegava a quase 30 jardas. Isso indica a presença não apenas de uma função defensiva, mas de um pensamento de engenharia que se desenvolveu ao longo dos séculos. Os cientistas acreditam que a construção tão precoce de fortificações pode ter sido uma resposta às constantes invasões e ameaças das tribos nômades. Essas descobertas geram debates entre os historiadores. Será que a civilização chinesa começou a construir linhas defensivas sistematicamente mais cedo do que se pensava? Ou será este um caso único em uma região específica? Uma das descobertas mais impressionantes feitas ao lado do antigo trecho da Grande Muralha foram vestígios de assentamentos que claramente existiam antes do início da construção em grande escala. Os arqueólogos encontraram restos de habitações semi-subterrâneas, fossos aprofundados com bases quadradas e cantos arredondados. Esse tipo de construção é característico da era Zhou Ocidental e anteriormente era encontrado principalmente nas regiões centrais da China. Nas proximidades foram registrados fragmentos de antigas estradas, poços de carvão, vestígios de fogueiras e numerosos cacos de cerâmica. Tudo isso indica a presença constante de pessoas e não acampamentos militares temporários. A cerca de 1 milha ao norte, os arqueólogos localizaram possíveis limites da antiga cidade de Pinyin, mencionada nos textos como um importante nó na fronteira de Qi. Essas descobertas levam a uma nova perspectiva sobre o papel da muralha. É possível que ela não tenha sido construída de forma isolada, mas como parte de uma infraestrutura de grande escala, incluindo assentamentos, armazéns, estradas e pontos de abastecimento. A muralha, nesse contexto, não é apenas uma barreira, mas um elemento de um sistema econômico e político que abrange não só o exército, mas também a população civil. A determinação da idade de tais estruturas antigas exige o uso das tecnologias mais confiáveis. Os cientistas utilizaram uma combinação de métodos, análise por radiocarbono de restos de madeira, bem como luminescência opticamente estimulada. Esse método permite determinar quando as partículas do solo foram expostas à luz pela última vez, ou seja, basicamente, quando foram enterradas. A combinação desses dados com o contexto arqueológico, a profundidade em que foram encontrados, a estratigrafia e a presença de artefatos permite estabelecer a cronologia com bastante precisão. No caso da muralha de Qi, foi identificada uma estrutura com pelo menos 4 fases, desde os primeiros terraplenos até as fortificações de pedra modernizadas. Cada camada de terra é como uma página da história, onde se podem ler períodos de paz e guerra, reconstruções e decadência. Os cientistas também prestam atenção à análise geoquímica. A mudança na composição do solo permite entender se ele foi usado para a agricultura, se passou por incêndios, inundações ou outras catástrofes.
No caso do novo trecho da muralha, fica claro que essa terra testemunhou mais de uma geração de construtores e soldados. Aqui, a arqueologia se torna não apenas uma ciência, mas uma forma de ouvir a respiração dos séculos. As crônicas históricas da China são uma fonte inestimável de informações, mas mesmo elas nem sempre contam toda a verdade. As muralhas construídas durante o período Qi não são mencionadas nos textos oficiais dos impérios Zhou, Qin e até mesmo Han. A maioria dos anais enfatiza os trechos mais tardios, especialmente aqueles construídos durante o reinado do primeiro imperador Qin Shi Huang. No entanto, textos locais encontrados nas regiões de Shandong e Hebei falam sobre valas e cercas que supostamente foram construídas ainda antes da unificação da China. Durante muito tempo, essas menções foram consideradas lendas ou erros dos copistas. Novas escavações literalmente obrigam a revisar esse ponto de vista. Agora, os historiadores começam a comparar os textos com as coordenadas geográficas dos fragmentos encontrados, reconstruindo rotas esquecidas e linhas defensivas. Este é um exemplo de como a arqueologia e a textologia podem trabalhar juntas. Uma escava a terra, a outra, páginas esquecidas. E quanto mais fundo se cava, mais claro tudo se torna. À primeira vista, a Grande Muralha é apenas uma longa linha de pedra. Mas se olharmos com mais atenção, fica claro, estamos diante de um sistema de defesa cuidadosamente planejado. Além da própria muralha, os arqueólogos estudam as torres, que eram construídas em intervalos específicos. Essas estruturas permitiam observar a região, realizar reconhecimento e, principalmente, transmitir sinais. O sistema de sinalização incluía fumaça, tochas e espelhos. Em alguns lugares foram encontrados canais que poderiam ter servido para a transmissão de mensagens. Fumaça durante o dia e fogo à noite permitiam alertar instantaneamente as guarnições mais próximas sobre a aproximação do inimigo. Esses sinais podiam ser transmitidos por centenas de milhas em apenas algumas horas. Algumas torres possuíam compartimentos ocultos que podiam ser usados para emboscadas ou como abrigo temporário. Arqueólogos encontraram dentro das torres vasos de barro com estoques de comida, armas e ferramentas para reparos. Até mesmo a decoração das torres, entalhes e imagens de animais, indicava seu significado não apenas como objetos militares, mas também como símbolos do poder estatal. Tudo isso cria a imagem da muralha como um complexo sofisticado, onde cada detalhe servia a um propósito específico e desempenhava seu papel na defesa do império. Dezenas de lendas estão associadas à Grande Muralha. Uma das mais populares são os relatos sobre passagens subterrâneas secretas, que levam de uma torre a outra ou até mesmo para além da muralha. Segundo as lendas, esses túneis eram usados para a movimentação secreta de soldados, armazenamento de armas ou como rotas de fuga em caso de cerco. Alguns afirmavam que nesses subterrâneos estavam escondidos os tesouros dos imperadores. No entanto, os dados arqueológicos mostram outra realidade. Nenhum sistema de túneis em grande escala sob a muralha foi cientificamente comprovado. Sim, em alguns lugares foram encontradas câmaras subterrâneas. Na maioria das vezes, eram sepulturas ou fossas de armazenamento, mas não faziam parte de um sistema organizado. Além disso, no relevo por onde passava a muralha, a construção de túneis longos seria extremamente difícil. O solo rochoso, os deslizamentos de terra e a falta de ventilação tornavam essas construções extremamente arriscadas. Os cientistas acreditam que os mitos sobre túneis surgiram a partir de memórias distorcidas, boatos e fantasias. No entanto, o interesse por esse tema não diminui. Talvez um dia seja encontrado um corredor que realmente comprove a existência de uma infraestrutura oculta. Descobertas recentes na província de Shandong, onde arqueólogos escavaram um trecho da Grande Muralha, datado do início do período Zhou Ocidental, provocaram uma verdadeira revolução nos círculos científicos. Antes disso, acreditava-se que a construção de fortificações de tal escala havia começado sob Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. No entanto, a datação por meio de análise de radiocarbono e luminescência óptica retrocedeu a idade da muralha em vários séculos. Isso não é apenas uma correção de números, mas uma revisão de conceitos fundamentais na historiografia chinesa. Arqueólogos e historiadores agora são obrigados a reconsiderar a formação dos primeiros reinos, suas estratégias militares e métodos de administração territorial. Livros didáticos, exposições de museus e programas de pesquisa precisam ser atualizados. Além disso, a revisão da datação também afeta culturas vizinhas, a interação com tribos do norte e até mesmo a avaliação do nível tecnológico da sociedade daquela época.
A história chinesa torna-se não apenas mais profunda, mas também mais rica em detalhes, contradições e conquistas. Este é um dos raros casos em que algumas pás de terra são capazes de mudar todo um capítulo do discurso nacional. O que é, afinal, a Grande Muralha da China? Uma construção grandiosa, uma defesa contra os bárbaros ou algo mais? A resposta revelou-se mais profunda. Dados arqueológicos dos últimos anos mostraram que a muralha não era apenas uma barreira, mas um instrumento de administração, uma infraestrutura, parte do sistema político. Ela unia assentamentos, controlava a migração, direcionava rotas comerciais, garantia a segurança, mas ao mesmo tempo cumpria uma função ideológica, demonstrava o poder do império. Cada torre, cada rachadura na pedra carrega a marca de uma época, de decisões, de medo, de esperança. A Grande Muralha não é apenas uma relíquia do passado, mas um espelho no qual se reflete toda a história da China. Ela foi construída ao longo de séculos. Cada governante acrescentava algo, expandia, fortalecia, mas a essência das muralhas não está no comprimento ou na altura, e sim na ideia. É uma fronteira, um símbolo, um desafio. Ela separava e unia, assustava e inspirava confiança. E mesmo que parte da muralha seja destruída, o principal permanecerá: a memória das pessoas que a construíram, defenderam e exploraram. A Grande Muralha é um lembrete de que as construções mais duradouras nascem do desejo de deixar uma marca, atravessar os séculos e permanecer na memória.